a essência pode continuar sendo essa. A da gente estar se juntando, conversando sobre, e a gente continua tendo corpo, e é um corpo que está afastado fisicamente, concretamente, mas se a gente Mas ele é pensar de vivo, maneira né? Ele continua vivo. é vivo, e se pensar de maneira fractal, a gente imagina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Obscênicos. Hoje, num cenáriozinho de verão para mim, pelo menos. O Gustavo já está no Natal, está se preparando para fazer Papai Noel. Mas a gente está aqui de quarentena, continuando com o nosso programa. Hoje a gente vai ter um convidado que é o Tony Rodrigues, diretor de movimento famoso no Brasil e fora do Brasil. Tá? Não fala. Gustavo, fala, você está onde, velho? Cara, eu tô na minha casa, eu tô aqui no condado de Long River, né, Rio Comprido, e tô aqui na minha quarentena, né, curtindo a minha barba. Quem sabe, já que a gente de teatro seremos os últimos a voltar, né, na questão da economia, né, então tô cultivando uma barba, quem sabe eu não consigo uma vaga aí no shopping final de ano para fazer um Papai Noel, né. O Tony Rodrigues pode até me dar um alô para fazer como é que eu faço meus movimentos de Papai Noel, né. Não, vou ter que consultar uma fonoaudióloga, mas o movimento, assim e tal, eu vou contar com o Tony Rodrigues, nosso convidado de hoje, que vai falar aqui sobre a questão da direção de movimento de teatro, que é esse aspecto super, mega importante. Então, vamos lá, como o Tony, não é o Tony, é o Tony Rodrigues. Tony, olha só, a gente faz um programa, o nosso Obscênicos, ele é dirigido para quem gosta de teatro, para quem entende de teatro, para quem faz teatro e também para quem não sabe nada de teatro, para quem acha que não gosta de teatro, né? Que tem essa, teatro é chato, tarará, tarará. Então eu acho que antes de você se apresentar, né, que acho que é muito importante, cara, tem uma pessoa como você aqui, vou falar uma palavra muito legal, com a sua expertise, entendeu? Expertise é sensacional, adoro essa palavra. Com a sua expertise, você dizer para nossa galera, ou você se apresenta, pode começar se apresentando, e fala também o que é direção de movimento no espetáculo de teatro. A bola está contigo, prazer ter você aqui, cara. Salve, mestre, tudo bem? Então, direção de movimento. Primeiro, agradecer o convite, estar aqui com vocês, estar aqui perto de uma galerinha divertida que eu já vi. Quando ele falou de ajuda no Papai Noel, eu pensei que ele ia pedir minha barriga emprestada, mas tudo bem. A minha já barriga eu não preciso. O diretor de movimento é esse que analisa, vai percebendo essas coisas que estão ligadas ao corpo. Tem uma coisa que é muito legal da direção do movimento, porque tem uma discussão muito, não é nem discussão, mas tem um estudo muito grande, cada vez maior, no que é direção de movimento, ou o que é coreografia, ou o que é preparação corporal, ou o que é expressão ótimo. Corporal, porque existem várias denominações, uma mesma, não é para uma mesma, são coisas diferentes, mas é tudo ligado a essa ideia de corpo e espaço dentro de uma cena. Você pode destrinchar um pouco essas classificações? Diferenciar uma coisa da outra. É porque, na verdade, a princípio, a direção de movimento seria, vou de cima, vou chamar de cima para baixo, mas é tudo a mesma coisa, tudo tem a mesma importância. O diretor de movimento, normalmente, ele fica do lado do diretor do espetáculo, ele fica trocando ideias com ele, levando sugestões, possibilidades para o espetáculo em relação ao espaço, em relação ao tempo, em relação ao peso, em relação ao fluxo. A gente poderia falar sobre essas 4 básicas que são que o Laban falava sobre as qualidades do movimento. Então, normalmente, por exemplo, eu fiz um espetáculo com o Antônio Gonzalez, onde a gente tinha eu vi. Essa grande pessoa que está aqui embaixo da gente, e que, não sei a controvérsia. Não sei, no meu espectro aqui estão os tones em cima e o resto está embaixo. Então, eu fiz um espetáculo com ele, onde a gente tinha uma estrutura no espetáculo de se andar a primeira parte toda numa linha horizontal. Uma paralela à boca de cena. Uma paralela à boca de cena.
Galera, parte só de boca de cena, a galera que não sabe, boca de cena é aquela parte mais frontal do palco, né? Nós de teatro a gente chama aquilo de boca de cena. É um nome até inclusive já diz o que é. É a grande boca que engole o espetáculo, vamos dizer assim. Desculpa, Tony, é que a gente gosta de fazer sempre dar uma facilitada para a galera. Quando surgem palavras, e quando surgem palavras mais técnicas, assim, a gente sempre tenta, quando a gente sabe, né? A gente explica um pouco melhor o que está se falando, entendeu? Porque a gente acredita que tem gente que não é tão íntima do linguajar teatral e artístico. Mas então, você falava dessa movimentação paralela à boca de cena. E depois a segunda parte, a gente começa a rasgar para diagonais. E uma terceira parte, quando a atriz ela entra, ela começa a circular. Aí ela sai das linhas retas e começa a circular. E no final, todo espaço é quebrado. Não vou contar o final da peça, porque ela vai voltar ao cartaz. Faltava em cartaz durante esse começo da quarentena. E aí a gente vai para um outro lugar que a gente quebra isso tudo. E é um cenário que ajuda a quebrar isso tudo. Então, por exemplo, isso aí era uma coisa que foi conversada e, por exemplo, desde o começo, o diretor, que já até esteve aqui com vocês, o Guilherme Weber, deu um papo maravilhoso com a gente aqui, foi sensacional. Nossa, que cultura, né? Ele já estava nessa ideia dessa boca de cena, dessa paralela, essa coisa que andava como se fosse um trilho. E aí depois, como ele criou essa ideia de trilho, como é que a gente pode, no andar, desfazer isso? Foi aí que eu fui ajudando a ele a poder pensar em diagonais, pensar em círculo, pensar em explodir o espaço. A gente, essa troca com ele e fazendo isso, porque uma coisa que o diretor de movimento faz, ele não só ajuda nessas coisas, mas ele pode ajudar também a execução disso, porque às vezes o ator ele acha que está numa diagonal, mas ele continua andando reto. Ou então ele acha que está fazendo... Sério, gente... Ele faltou aula de geometria, Tony. A aula de geometria ele não foi. É porque assim, uma das coisas que realmente admiro muito no lugar de estar em cena, ali no ao vivo, é porque é tanta coisa que você tem que dar conta, por isso a importância do ensaio. E você tem que dar conta principalmente do estado de presença, que era hoje em dia uma das coisas que eu mais trabalho, não só esses estudos sobre vetores, sobre o tempo, essas coisas todas, mas de que maneira eu posso estar ajudando também nesse lugar de chegar no estado de presença pelo corpo. Ô, Tony, o que é? Só uma coisa, estado de presença, o que é estado de presença? Estado de presença é fazer com que o ator consiga perceber quando ele está no jogo, quando ele consegue estar inteiro. Vou usar um termo que a gente usa, você já escutou, então quando você está com o mundo interno e mundo externo em diálogo o tempo inteiro, porque se você ficar só no mundo externo, você sai de você e você não consegue viver a sua emoção. E você fica, na verdade, só rebatendo na técnica. Quando você fica no mundo interno, você fica só sentindo, mas não chega para outra pessoa. Quando você consegue juntar essas duas coisas, você consegue estar com você e estar com o outro de maneira inteira. Assim, como a gente está aqui agora, a gente está aqui de uma maneira totalmente inteira. Eu, pelo menos, eu estou aqui, eu não estou pensando em outra coisa que não seja estar aqui com vocês. Eu não estou pensando se eu vou dar aula daqui, sabe? Esse meu estado que me faz aqui lembrar de como foi a montagem com o Antônio, como a relação, isso tudo, a memória, essa coisa toda que me fez chegar até aqui, me faz estar inteiro aqui. Que é diferente se eu estiver aqui, assim, não, eu tenho que, sabe... É o estar não estando, né? É um estar não estando. E é fácil de estar isso. Ô, Tony, olha só, você falou essa coisa eu sou muito ligado nessa questão geométrica também, acho que acho que a geometria auxilia muito, o entendimento geométrico auxilia muito a gente, né? Quando a gente dirige, quando a gente está em cena, né? Quando a gente dialoga com o diretor de diagonalidades, retas, círculos, enfim, é ciência pura, né? Mas eu tenho uma curiosidade, você falou que me viu uma curiosidade assim, cara. Como aqui o espetáculo ele tem um cenário todo de espelhos?
Desculpa, deixa eu falar. Só um instantinho, Antônio. Como que essa questão dos espelhos, como a questão dos espelhos, ela te ajudou ou te atrapalhou? Em que ela te ajudou, te atrapalhou? Porque eu fico pensando, você trabalhando com diagonais, com coisa, você tem no palco, é uma coisa. Agora, quando você tem isso refletido, eu imagino que isso deva ter, de uma forma, ou te auxiliado, ou te inspirado, ou criado algum problema. Como é que foi isso? Deixa eu só uma coisinha, Tony, desculpa. O espetáculo sobre o qual nós estamos falando, é importante dizer, chama-se A Peça do Casamento, um texto do Edward Albee, que foi dirigido pelo Guilherme Weber e comigo e com a Eliane Jardine e com direção de movimento do Tony Rodrigues. Era uma peça que estava em cartaz no Teatro Poeira quando entrou a pandemia e a gente foi obrigado a parar. Volta lá, Tony. Não, assim, por exemplo, essa ideia do espelho é porque ela tem um enriquecimento dramatúrgico tão grande, que a sensação que eu tenho, porque o que eu, assim, vou falar agora pela minha experiência, o que eu vejo é que, na verdade, são somas de coisas. Então, o corpo, ele funcionava nessa geometria. Aí, quando você multiplica isso em multi-imagens, você multiplica a potência de visão disso. Então, não existe o estar de costa ou estar de frente. Não existe você estar... sabe aquela hora que você vira para trás para secar a boca, para dar uma olhadinha? Essas coisas todas... Dá uma roubadinha, né? Que a gente chama de dar uma roubadinha. Deixa eu dar uma roubadinha. Não tem roubadinha. Para dar uma respirada. Não. O que é muito legal, tem a roubadinha, e a roubadinha ela vai para dentro do jogo. Mas isso eu insisto na pergunta, Tony. Isso te inspirou, te ajudou, te atrapalhou? Ajuda, como é que você encarou isso? Não, ajudou? Isso ajuda, imagina, ajuda. Ajuda porque, para mim, só potencializou. Assim, é mais chato porque eu tinha que cobrar deles a diagonal, quando tinha que ser diagonal, porque se a diagonal não fosse uma diagonal, se ficasse um pouquinho mais reto, ia perder a ideia desse jogo. E o que é mais legal, a plateia ela não vê diagonal, ela sente diagonal, porque ela não está preocupada com geometria, ela senta ali para ver uma história. Imagina. A geometria ela só vai ajudando a quando ele sai de uma reta da frente e vai para o fundo, ele se aproximar da imagem dele mesmo. Tem uma cena do Antônio que ele conversa com o espelho lá no fundo e que é justamente isso. Assim, ele leva, quando ele vira de costas e vai para o espelho, ele leva todos nós para aquele lugar. E se ele faz isso numa reta, ele vai fazer isso de uma maneira muito mais vertical. A gente só vai estar vendo um Antônio. Quando ele fazia na diagonal com espelhos, apareciam 19 Antônios. Ele batia no reflexo do reflexo. Ele fazia outras possibilidades de jogo com espelhamento, né? Que era muito Entendi. E tá me vindo outra curiosidade aqui, Rodrigues, cara, que é o seguinte: eu vi o espetáculo, eu vi no teatro lá do SESI, Centro. Sesc Centro, né? Sesc Ginástica, eu vi lá. Que eu vi, ó, que ele tem balcão, coisa, mas eu estava na plateia. Então, aqueles espelhos, para mim, quer dizer, um espelho. Eu imagino se uma plateia inclinada, essa plateia também se reflete naquele espelho. Cara, e como é que foi? Agora me deu essa curiosidade, cara, de ver aquele espetáculo, mas que aí de repente parece que não é um palco italiano, parece que vira uma arena. Era maravilhoso. Em Minas Gerais acontecia isso. E a diferença de reação era muito diferente. Muda completamente, né, cara? Muda a percepção muda. A ideia do espelho, o cenário é da Daniela Thomas, né? Daniela Thomas. Sim. Daniela Thomas, é porque a Camila que acompanha. Isso, o cenário é uma coisa muito louca. Acho que o Guilherme, sem dúvida nenhuma, sabe disso muito mais do que eu. Mas o que acontecia, e lá em Minas acompanhei muito, a gente estava lá em Minas junto, é porque assim, a plateia ela começava rindo das piadas. Aos poucos ia se revelando a imagem lá no espelho delas, ela ia rindo de nervoso. No final, elas, assim, quando tem uma hora que quebra tudo e tudo se multiplica, chega uma hora que ela está rindo dela mesma com nervoso, e a piada faz junto.
O Antônio lembra disso, né? Assim, mas assim, chegava a hora que parecia que era um espetáculo de comédia. Parecia comédia de costumes. É um espetáculo extremamente ácido, né? Longe de ser um espetáculo de costumes. Longe disso. Tu falava assim, né? Era uma experiência muito engraçada. Era muito interessante. Interessantíssimo. Deixa eu te perguntar, Tony, a gente começou a falar... Olha só, eu não terminei a primeira pergunta, deixa eu terminar. Eu falei do diretor de movimento, só porque eu sou uma pessoa estruturada, sabe? A pessoa de corpo é uma merda, cara. Você vê como a gente nunca consegue fazer um programa conciso, porque o tema é sempre tão interessante, cara. A gente vai falando, a gente se perde. Não, porque assim, eu falo diretor de movimento. Sim, aí, por exemplo, tem a pessoa, tem a denominação preparação corporal. O que é preparação corporal? Aquela pessoa que dá aula para as pessoas poderem estar no ensaio ou durante o espetáculo também. Então, ela faz um aquecimento, e que às vezes é um aquecimento só músculo esquelético, vai lá, dobra, estica, flexão abdominal, alonga, solta, mexe a articulação. E às vezes tem uma preparação corporal que cada vez mais está nisso, que você prepara para a cena. Você vai vendo o que a cena precisa, se ela precisa. Normalmente, até na preparação corporal, quando é durante o espetáculo, a gente faz também alguma cena, faz alguma coisa para fazer a emenda do que a gente aqueceu do corpo com a relação com o que a gente quis aquecer. Com aquela cena que talvez tenha mais movimento, ou se tem uma luta, ou se tem alguma coisa. A gente, nesse espetáculo A Peça do Casamento, a gente tinha uma luta que era uma luta enorme. A gente foi diminuindo, depois aumentou de novo. É sempre esse lugar da sanfona. E era muito interessante, porque assim, no começo, né, o Antônio ele passou por isso. A Eliane, ela rolava, a gente tirou essa parte, mas os dois rolavam pelo chão para um lado, rolavam era uma pancadaria. Um em cima do outro, né? Era uma pancadaria. Era uma doida. A gente acabou tirando isso, porque como era uma temporada maior e podia dar problema, e para não ter questão de substituição, a gente foi adequando sem perder a intensidade para chegar nisso. Mas eles tinham, quando a gente montou a tripa da luta, aquela luta tinha 2 minutos e pouco. Ela terminou com 1 minuto e meio, mais ou menos, mas ela era uma coisa enorme. É tempo, no espetáculo é tempo. Tempo, nossa. Não, e é um tempo sem nada, e era muito estranho, porque era um homem batendo numa mulher. Então, a gente, e uma mulher batendo no homem também, diga-se de verdade. Isso daí foi depois. Depois a gente equilibrou isso, porque a gente viu que não dá para hoje em dia botar isso, sabe? A gente viu que era complicado botar isso em cena. Sabe? Tinha um peso que assim, a gente ficava desconfortável assistindo. Lembra que eu terminava por cima dela, lembra? Aí vocês falaram, não, você não pode terminar por cima dela. Tem que ser ela que tem que terminar por cima de você. Não dá, essas hoje coisas em dia... todas, exatamente. Hoje em dia, mas principalmente como forma de educação mesmo. Como forma de, tipo assim, que lugar pedagógico, é esse, né? Pedagógico. Aí isso é o preparador corporal. Aí tem o coreógrafo. Sim. Tem o diretor de movimento, o preparador. O coreógrafo é aquele que vai ali, por exemplo, eu comecei lá no Tom na Fazenda, fazendo só a coreografia. Tem uma coreografia ali que tem acho que tem uns 8 minutos agora. Maravilhoso. É uma das coisas que mais me impressionou naquele espetáculo, aquela cena. Tem uma cena, tem uma briga lá legal. Também. É isso, essa briga vai chegar que lá. termina. É uma briga que termina num amor que termina num beijo. Mas era uma luta. E eu fui lá para ser coreógrafo. Eu cheguei lá, no meio do processo, a Lu começou a fazer o processo de preparação corporal, a Lu Brits, e aí ela não podia mais fazer, e eles estavam já no meio do processo quando eu cheguei, e aí o Rodrigo falou assim para mim, eu precisava que você fizesse, tem uma luta, tem uma queda, tem uns socos para dar, tinha algumas coisas, é muito engraçado que de repente eu virei coreógrafo de briga, né? Eu sou a pessoa menos briganta do mundo, mas deve ter alguma coisa minha que eu nem sei ainda. Falando aqui agora, deixa a briga pro palco.
Mas... Só para Tom na Fazenda, para nossa galera facilitar, para nossa galera, como o Gonzalez também bem colocou, Tom na Fazenda é um espetáculo, esqueci o nome do autor, é um canadense. Esqueci o nome do autor, mas é uma peça dirigida pelo Rodrigo Fonseca, é um dos maiores sucessos recentes da história do teatro brasileiro, entendeu? Já foram para o Canadá não sei quantas vezes e tal, a convite do próprio autor, e é um espetáculo assim de excelência. Só fechando esse parente para facilitar para nossa galera também. Lógico. Só é Rodrigo Portela. Rodrigo Portela! Rodrigo, desculpa, meu amigo, Rodrigo Portela. Quem é Rodrigo Fonseca? Existe, não? Não sei, cara. Não existe, cara. Rodrigo Fonseca, para mim, é Niterói, mas só penso nisso. Atravessa a ponte, né? Rodrigo Portela, lógico. Mas era isso, assim, eu cheguei ali para fazer a coreografia. Mas o Antônio viu também, o problema todo de nós do corpo é que a gente não consegue só. É que nem com a ideia de pensamento e corpo, a gente não consegue achar que são coisas separadas. Na hora que a gente está ali no jogo, aí eu comecei a dar aula para eles, aí eu comecei a, sabe, aí a gente vai... Mas eu, por exemplo, lá, eu fiz a coreografia. Sei. E tem o lugar de expressão corporal, que é uma coisa antiga que se dava, que as pessoas faziam isso antes de começar, antes de montar o espetáculo, botava os atores, né, para estar lendo mesa. Vamos só fazer mesa? Vamos. Então, você não sabe o que vai ser a peça, pode ser para qualquer coisa. O que você faz, na verdade, é desintoxicar o corpo do ator. E aí, normalmente, é uma aula assim, mais de piração, mais de expressão mesmo, é uma aula de dança livre, é uma aula assim... De libertação, né? De quebrar suas amarras, de quebrar, enfim, de destravar seu corpo, enfim. Que o pessoal mais velho, eu vou falar uma coisa sem dúvida, que o pessoal mais antigo fez muito. E é uma pena que hoje em dia o pessoal mais novo não faz mais isso. Não está mais fazendo, né? Por quê? Por quê, Tony? Por que você acha? Por quê? Começa que não tem mais tempo. Quem é que tem um pré-espetáculo? Quem é que fica assim, 15 dias fazendo mesa e expressão corporal? Não tem mais isso. As pessoas, assim... Eu ainda trabalho muito com o Jefferson Miranda. O Jefferson faz isso. O Jefferson trabalha assim com um espetáculo 9 meses. O Jefferson não tem mesa, na verdade. Na verdade, eu trabalho com o Jefferson, meu trabalho com ele, que eu trabalho também já, sei lá, 12 anos com ele, é muito mais dentro da expressão corporal, porque, na verdade, eu fico alimentando os atores para a cena. Assim, eu fico dando o aquecimento. E é muito legal no Jefferson que o aquecimento, que é essa aula, ela já faz parte do ensaio. Não existe assim, agora acabou isso, vamos ensaiar, não. Isso já faz parte. E a gente constrói de uma maneira que, quando acaba isso, ele já dá um comando para alguém que já começa alguma coisa e aí desemboca em várias coisas, que também é uma outra mais expressão, com esse lugar da expressão corporal, esse lugar de soltar um pouquinho até para o diretor poder ver, porque às vezes o diretor ele conhece aquele ator de algum lugar e não sabe aonde ele pode ir. Ele não conhece as possibilidades corporais, possibilidades ou limitações corporais que esse profissional ator está apresentando, né? Então, na verdade, é preciso ter realmente um conhecimento, né? E eu acho que isso que você falou é engraçado, né? A gente fez, o Gonzalez também, ele fez a Unirio, né? A gente é formado lá pela Escola de Teatro da Unirio. A gente tinha uma cadeira chamada Expressão Corporal. Tinha. Né? Era uma cadeira, era uma matéria, entendeu? Era uma... E era uma coisa assim... Alcônia, né? Alcônia Bernardes. Olha, eu tô com o Rodrigues hoje na cabeça. Diretora na Angel Bernardes. Olha só. Foi nossa professora, cara. Era muito bacana. Maravilhosa. Cara. Pelo menos com a gente, assim, era ótima. Esse era último coisa espetáculo... Assim... Fala. Só porque você falou da Unirio, só para não deixar de falar numa pessoa, cara, que eu acabei de trabalhar agora, que eu virei um fã, porque ele é gênio como diretor, mas mais do que tudo, ele tem uma essência de professor, que é o Paz Leme, cara. O André Paz Leme, sim. Nossa, cara, porque eu fiz agora... O que você fez com o Paz Leme? O que você fez com ele? A Hora da Estrela também, estava em cartaz e foi cartaz. A Hora da Estrela, o Conto de Macabeia. O Jefferson Almeida, o Jefinho? O Jefferson Almeida estava no elenco? Não, estava só o Cláudio Gabriel,
A Laila Claudinho Guerrero Gabriel. e a Cláudia. Claudinho. Vem Sim. cá, nós estamos falando de Júnior Rio. Vamos falar, Tony, da sua formação, porque eu sei que você lutava judô, você jogava muita bola. Eu venho do futebol. Você veio do futebol. Como é que você foi parar com dança, com arte? Porque mulher era muito mais... Já que a gente está aqui falando a verdade, ficar correndo atrás de bola com homem, que vida sem graça. Caralho! Ficar esbarrando com homem ali, encoxando, encoxado por homem, aquelas coisas todas de judô, né, bicho? Olha a diferença, ter concentração com 22 jogadores ou viajar com elenco de 22 mulheres. Porra, muito melhor, né? Muito melhor. Não, mas assim, foi uma coisa louca. Conta lá, como é que você começou? Envolve mulher, porque você tem uma formação com a Angel. É muito legal que a minha... Você tem formação com a Angel e você tem todo o conhecimento de anatomia e tal. Conta um pouco como é que foi isso daí. Conto. É porque, na verdade, é louco, porque eu jogava futebol e fazia direito. Olha só que coisa boa. Onde é que você jogava futebol? Você chegou a jogar, ser aspirante? Não, gente, eu fui juvenil, na época do juvenil. Juvenil, sim. E aí, depois, a esposa do preparador físico do Fluminense, ela foi dar uma aula de dança pra gente, lá pro Fluminense. E aí ela viu que eu levava, de alguma maneira, jeito para movimento. E ela perguntou se eu não queria fazer uma aula de dança com ela, numa academia em Copacabana, Botafogo, chamado Bauhaus. E eu fui lá fiz uma aula. No dia estava tendo uma inscrição para um filme do John Borman, Floresta Esmeraldas. E ela acabou me inscrevendo, eu fiz o teste, passei, e era uma grana o filme. Eu passei 1 ano gravando esse filme. E aí eu abandonei o futebol, abandonei a faculdade de Direito e fui fazer o filme. Quando eu voltei para a faculdade de Direito, mas já não voltei mais para futebol. E aí eu decidi realmente fazer coisas com dança. E aí comecei a estudar. Uma menina que era da faculdade de Direito, a Ingrid, me levou para fazer balé clássico. Eu comecei, isso que é uma coisa muito legal, eu sou formado em balé clássico, eu comecei de uma maneira muito estruturada. E aí depois fiz balé clássico, fiz jazz, fiz dança moderna, fiz dança contemporânea e dançando em várias companhias até que chegou a Angel na minha vida. Nesse dia, quando eu já estava com a minha companhia, eu falei assim, cara, eu quero de repente ver um pouquinho mais sobre isso. E aí decidi fazer a Angel. Aí quando você entra na Angel, cara, porque o Paulo Trajano, vocês devem conhecer a Claudinha. Conheço, Paulo Trajano, claro. Foram fazer um trabalho com a gente. Eles foram fazer um trabalho com a gente na Carlota, numa montagem sobre Nelson Rodrigues. E eu já tinha gostado muito. No ano que eles foram, eu fui na Angel fazer um curso de coreografia com Gary Land, que é um cara que trabalhava com Laban. Eu já gostei. Aí, quando abriu a faculdade... Uma coisa, desculpa. É a segunda vez que você fala no Laban. Quem é o Laban? Então, eu posso chegar nele daqui a pouquinho? Eu juro que eu vou falar sobre o Laban. O Laban, vocês devem ter estudado na Unirio, e é um grande estudioso do movimento. É um cara que criou um sistema que ajuda a você, por observação e por experimentação, saber dialogar a partir de uma linguagem única. É isso. E aí tem o sistema Laban e tem um Laban Notation. O sistema Laban é dividido em 4 categorias, que é espaço, forma, qualidades e tem mais um que eu não vou me lembrar agora, e o Laban Notation é a forma como você anota as coisas para você botar alguém para fazer a mesma coisa. Isso é a Laban, que é uma ferramenta maravilhosa que se usa. Na Unirio trabalha muito com Laban. É da Denise Teles, que dava aula lá disso. Sim, nossa contemporânea lá. Nossa contemporânea, foi nossa colega. Ela estava dando, não sei quem está dando hoje em dia aula disso lá. Marcinha Rubim, Regina Miranda, a grande papisa disso aqui. Luciana Bicalho, Marina Salomão. Esse pessoal todo vem desse lugar do Laban. Mas aí, voltando para a minha saga, aí entrei na Angel. E aí, quando você entra na Angel, você entra, e aí é muito legal, porque lá você entra assim, vocês não falam quanto aquilo é. A gente já sabe, eu já era maduro, mas eu não tinha noção. Mas como você passa muito tempo lá, trabalhando na carne, na coisa concreta, não tem como você não ser transformado. Porque às vezes no pensamento você fica elaborando, mas você não consegue trazer para o dia a dia. Aquilo lá
é corporificar. Assim, ou você se transforma, ou realmente você não faz a... Assim, eu não conheci ninguém que conseguiu não se transformar lá. É Aí eu fiz a incrível isso. formação... É Não, incrível. é Assim, incrível isso, Tony, porque você está falando essa coisa da Angel, todas as pessoas que eu conheço assim que passaram pela escola da Angel realmente passaram por um processo de modificação, de transformação. Eu sou muito amigo, trabalhei muito com a Jacinha Castilho, não sei se você conhece, que foi sei. também Também, mesma formada lá, coisa. que é uma profissional também incrível, maravilhosa. Inclusive, quando eu precisei de alguém para fazer direção de movimento, eu chamei ela porque eu sabia, fiz algumas peças já com ela trabalhando. E ela sempre fala, eu conheço ela antes e depois da Angel. Entendeu? Então é uma Muito diferente, né? transformação. É uma A transformação. Angel, a frase do filme dela, ela tem uma frase que ela sempre fala, que ela sempre termina as coisas, as falas dela assim: o ser humano é que nem nuvem, o tempo inteiro se transforma. E esse lugar de É verdade. transformação quando a gente pensa em nuvem, é se perceber concreto. Porque a gente falando, a gente lembra que a gente vem de um lugar que ainda hoje existe, é penso, logo existo. A gente não vem de um lugar vivo, logo existe. Você só vive se você pensa. E lá Olha tem que uma incrível. palavra que a gente usa o tempo inteiro, que é cor-pensamento. É uma palavra só. A gente não consegue, não existe um corpo sem um pensamento, não existe um pensamento sem um corpo. Apesar de muita gente achar que esse pedaço de carne que está aqui embaixo só está aqui respondendo a coisas que estão no nosso cérebro, que também hoje em dia já vem que tem inteligência nas nossas faces. Os objetos usados pela NASA, eles hoje em dia não são mais mecânicos. Eles são movimentos igual às tramas faciais, que o próprio movimento deles gera o movimento do objeto. Então, você tem um estímulo para mexer alguma parte, e essa parte vai mexer o corpo todo. Antigamente, os bonecos eles eram mecânicos. Hoje em dia, o nome disso é tensigridade. As tensões, que é como o nosso corpo funciona através das coisas. E que isso também... O Antônio experimentou um pouquinho disso, porque a maneira como eu posso... Antigamente, a gente falava muito sobre dobra o braço e estica o braço. Agora a gente já fala assim, traz o braço, porque trazer o braço é outra coisa. A gente dobrar e esticar é mecânico. O trazer envolve o meu ser todo, envolve minha coxa, o trazer. Então, essa mudança de organização corporal, uma coisa mais inteira, também faz muita diferença, que vem das minhas últimas formações. É que depois da Angel, assim, eu tive uma professora lá, a Núbia, que era de prevenção de lesão, que é uma das coisas que também eu gosto muito dos lugares que eu vou trabalhando corpo dentro dos espetáculos. Pouquíssimas pessoas se machucam ou nunca têm machucado. Porque uma das coisas que eu sempre tento fazer é criar um ambiente corporal, mas mais do que tudo, um ambiente seguro para a pessoa poder se mexer sem se machucar. Porque às vezes a pessoa se machuca pelo medo de se machucar. Se ela entende que ela Não é tem nem um segurança para risco fazer, real, né? não é nem o um risco risco. está o risco tá aqui, né? É o medo, Nessa né? conversa do corpo com a cabeça. E aí a gente vai para esse lugar. Gonzales, só para não perder uma coisa que o Tony falou agora, que é uma manhoca na cabeça maravilhosa, essa frase da Angel. Você pode repetir, Tony, A gente sempre... O que é um minhoca na cabeça? Né? Minhoca na cabeça, a gente sempre termina o programa com uma frase, uma citação. Já tivemos aqui, Manuel de Barros, Corpo Santo. Nossa, é uma grande salada. É uma frase que a gente deixa para a galera picar. E essa, sabe, não sei se nossa minhoca na cabeça entrou hoje no meio do programa, porque essa frase que você falou é incrível. O ser humano é como nuvem, da Angel. Abre aspas, o ser humano é como nuvem, o tempo inteiro se transforma. Maravilha. Maravilhoso isso, cara. Muito Isso é bom. maravilhoso. Não, é lindo. Não, chega a ser Tony, isso chega a ser confortante, sabia? Só Não é? deixa de ser confortante quando você não se percebe nesse lugar. Aí você está no conflito. Porque tem gente que acha que é a mesma coisa até hoje. Não entende que se transformou.
Eu Viva a poderia dizer metamorfose isso, né? ambulante do Raul Seixas, Exatamente. que faz aniversário Exatamente. domingo agora. Não, eu acho engraçado que tem gente que fala assim, às vezes em entrevistas e tal, perguntam, pô, se você pudesse viver de novo, você mudaria alguma coisa? Tem gente que fala assim, taxativamente, eu não mudaria nada, Mas, faria tudo pelo amor de igualzinho, não Deus. me arrependo de nada. Eu falo, puta que pariu, bicho, eu me arrependo de coisa pra caramba, faria uma série de outras coisas diferentes, enfim. Mas, Ainda Tony, bem, mas né? o teu conhecimento de anatomia, Isso é porque Pois é, incrível, isso é incrível. eu faço aula de alongamento com o Tony, então aí uma outra coisa, um olhar para o corpo muito diferenciado e com muito conhecimento do osso e músculo, e eu fico impressionado. Conta um É pouco. Uma porque, na expertise verdade, nesse sentido, né? mas É, isso vem da Angel também. É porque, na sei. verdade, o que é muito legal na Angel é que a gente aprende anatomia no movimento. Normalmente as pessoas aprendem anatomia pelo livro, que a gente também teve lá. Mas a gente tinha uma aula do Fernando, que era aula de anatomia, e logo depois tinha aula da Letícia, que era consciência corporal. E é uma coisa que posso dizer para vocês. Quando terminou o primeiro semestre, eu virei para a Angel e falei assim, Angel, essa faculdade é maravilhosa, porque entrei na sala dela, todas as matérias estão ligadas. Eu falei assim, Tony, não estão não, na verdade quem está ligando é você. Você que faz essa ligação. E aí eu entendi que, além de ser maravilhosa, porque as coisas se juntam, ela abre espaço para a singularidade e subjetividade pela diferença. Porque na época eu tinha 38 anos, 38 anos, a menina do meu lado tinha 22. E lógico que a mundividência dela, a forma dela ligar aquilo, seria muito diferente da minha forma de ligar. E isso tudo também estava no jogo, porque tinha um professor de filosofia falando sobre singularidade, sobre Deleuze, Guattari, essas coisas todas. Mas a gente teve uma professora lá de prevenção e lesão, que era formada num método chamado GDS, a Núbia. E aí eu gostei muito dela. A pessoa que dava GDS fazia balé clássico comigo, os nossos caminhos se separaram. Quando eu fui fazer o GDS, era a Renata Unger, que era a presidenta da sociedade do GDS aqui. E aí também me encantei, aí fiz o GDS. Aí o GDS me levou para a coordenação motora da Pirret e Bézier, que são os movimentos básicos do humano, como o ser humano se estrutura como corpo. E aí eu fiz a formação do Pirret e Bézier com André Trindade, do bebê, da criança e do adulto. Aí, com essas coisas todas, o André Trindade era parceiro do Ivaldo Bertazzo. Sempre o Ivaldo Bertazzo estava aqui, porque eu também fiz GDS. Aí fiz a formação no Ivaldo Bertazzo, que também me trouxe mais. Essas coisas todas. E minhas últimas formações, o mais louco de tudo, é que vem desse campo do corpo somático, que é sentir a sensação. Que era aquela, a gente estava falando de estado de presença antes, e dentro desse estado de presença é justamente você perceber que você sente. E aí você está no presente. É eu sair do lugar que eu estou para fora ou para dentro e ficar no lugar do entre, sem se abandonar, mas sem reduzir. Eu não fico 50% para dentro e 50% para fora, não. Eu fico 100% dentro e 100% fora. E aí isso é aquela coisa que você, É na outra verdade, coisa. você é luz. Chama o Renato Machado que ele vai explicar isso para vocês. Mas aí Que você entra maravilha. nesse canal, que aí você entende que o prazer que você tem de estar ali é esse lugar. E meus últimos 2 anos eu tenho estudado muito sobre esse lugar da tensigridade, que é esse lugar facial que reveste o nosso corpo inteiro. E que aí, daqui a pouco, eu vou falar logo uma frase que também poderia ser a minhoca na cabeça, mas que o movimento é que esculpe o corpo. Olha que coisa linda. Um Que Muito cientista bonito. maravilha falou isso. isso. O Quem que falou isso? movimento, quem fala isso é o Fernando Bertolini. É um O professor, ele movimento é molda o biólogo. corpo. Movimento. Olha agora, Desculpe. olha onde chega Esculpe. nisso. Esculpe. Esculpe. Olha que coisa linda. Porque a gente lá na Angel, a gente aprendeu que o músculo desenha o osso. Ela vai puxando, vai torcendo o osso, que é o músculo que desenha o osso.
A gente tem estudado, que é uma pesquisa recente, que a fáscia desenha o explica músculo. um pouquinho, explica um Que é pouquinho fáscia? o que é a fáscia. Isso. Fáscia é um tecidozinho, quando você puxa a pele do frango, tem uma película ali, uma segunda pele, que é uma branquinha, fininha. A gente tem isso revestindo o nosso corpo todo. Nosso corpo todo ele é ligado, tem uma face externa, tem uma face interna, tem 5 tipos de faces. E é ela que, na verdade, quando eu levanto um braço, eu estou interferindo lá no meu joelho. Eu posso interferir, se levantar o braço, levantar pelo dedinho no próprio joelho. Se eu levantar pelo dedão, eu pego um trilho anatômico que, na verdade, ele cruza, que passa por baixo da axila, pega o grande dorsal, o bumbum do outro lado, a coxa do... Olha que coisa louca. Então, quando eu faço isso com a mão, eu estou mexendo um universo dentro de mim. E tem gente que acha Que que maravilha isso é lindo. Gente, o Antônio me vendo às vezes na aula, fico falando sobre isso, eu me apaixono. Porque aí você entende a função das relações, que é onde eu vou chegar. E outra Então, coisa, dá uma dimensão, dá uma dimensão ao movimento, por menor que ele seja, né? O movimento ele sai dessa esfera pequena que é vista, né? E assume uma dimensão holística. Exato. Isso é o mais bonito. E Isso é lindo, cara. É nessa hora que eu acho que casa com a arte. Porque aí você começa É nessa hora que vira arte, né? Vira arte. Porque assim, aí a gente sai só da biomecânica da coisa e a coisa, na verdade, é por relações. Que nada Cara, mais que é do que a maravilha, que cena. lindo isso, cara. Tô fascinado com isso, cara. Esse conceito é incrível. É muito bonito. Mas olha só que louco, não acabou. Aí a fáscia desenha o músculo. Olha só que delícia. Só que a fáscia está grudada na pele também. Então a pele tem que estar mais ou menos por dentro. A gente tem que irrigar, ou seja, esfregar como escovinha com a mão para soltar a fáscia da pele. Ou seja, a pele é que desenha a fáscia, que desenha o músculo e desenha o osso. E o que desenha a pele são os encontros. É a gente estar no espaço. A gente está no mundo. A maneira como eu levanto o braço, isso vai desenhar minha pele, minha face, meu músculo, meu osso. Então, na verdade, olha que lindo isso. O encontro que desenha o meu osso. Se a gente entendesse que o encontro desenha o osso, olha que potência que é o encontro. Olha que coisa que existe quando a gente está aqui. Né? Porque a gente pode estar aqui, se quiser, falar de biomecânica. Não, porque aí quando você dobra o braço, você vai ter uma expressividade tal. Quando você traz o braço até você, você vai abrir uma possibilidade de... E aí, a partir daí, é a história da expressão. Ai, peraí que acho que desapareceu aqui. Mas eu tô te ouvindo. Desapareceu, mas tô te ouvindo. A gente vai aparecer... E aí a gente vai... Parou para cheirar uma calcinha, né? Vocês viram aquele vereador? Nossa, que isso, gente. Que isso. Que coisa. Que vereador maravilhoso. Né? Eu não tenho nem objeto vermelho aqui para poder simular. Porque, né? Que coisa. Mas aí, quer ver uma coisa? Já que você brincou um pouco dessa coisa política, a gente estava falando desse lugar, da coisa do nosso universo que vai andando para frente. Você, falando da Angel, do que se transforma, tem gente que acha que a nuvem tem que ficar parada, que tem que conservar a nuvem naquele lugar. É aquilo que o Gonzalez falou, né, cara? É nesse lugar que fica a gente que... Isso é tão pobre, né, cara? É tão pobre, é uma coisa tão pobre, é uma coisa que não te movimenta, né? Não, mas eu acho que é uma característica humana também, porque a gente tem a tendência a querer preservar aquilo que foi bom por um momento. Seja um amor, uma situação, por mais almoço que a gente gostoso. Pois é, mas o difícil é de lidar com justamente isso, que a gente é nuvem, caceta. Agora a gente está aqui, daqui a pouco vai estar lá. Eu vou te falar assim, te completando, Gonza, é uma característica humana, mas ao mesmo tempo, entendeu? A consciência da volatilidade das coisas, entendeu? Derruba esse conceito, entendeu? Porque, cara, o que é bom não vai ser bom para sempre.
Eu Não, soube de uma história. Ó, você vai para cortar depois, mas vocês podem. Não, fica frio, fica frio. Aqui, cara, tu já reparou que a gente fala palavrão pra caralho aqui, cara? Porque Aqui tá depois do valendo. Homo sapiens, dentro da cadeia evolutiva, porque a gente acha que evolução é só andar para frente, pode ser andar para trás. Sim. Depois do Homo sapiens, está vindo Homo Bolsonaro, que é esse que acha que a nuvem tem que parar. Exatamente. Como é que você Da vai parar uma evolução, os nuvem? caras volta que deu merda, volta que deu merda. Volta que... exatamente, cara. Não deu Cara, certo. que incrível, cara. Que incrível. E vem cá. Mas isso é muito legal, puxando para a cena, o que é muito legal dentro dessas coisas da anatomia é que você começa a perceber de que maneira... que o Antônio viu a minha maneira de trabalhar. Eu acho que ninguém impõe movimento para ninguém. Não dá para falar, Isso é naquela hora, isso, bota a mão cara. aqui. Isso não existe. Isso assim, mesmo quando o ator ele não corresponde à expectativa que o diretor quer, a minha função é fazer com que ele chegue nesse movimento. Se para o diretor é muito importante nessa hora a mão esteja aqui, eu vou tentar chegar num lugar, tipo assim, cara, bota essa mão aqui, como é que é? Ah, não, agora bota aqui, agora chega aqui, fica aí um pouquinho. Eu dou a chance dele chegar nesse lugar. Porque tem vezes que o diretor quer uma coisa e aí é isso mesmo, a gente tem que fazer, mas a minha função dentro desse lugar é ajudar o ator chegar nesse lugar de uma maneira que para ele possa ele estar em cena com aquilo. Ô, Tony, uma das coisas que mais me incomodam, entendeu? Das poucas vezes que eu dirigi, das N vezes que eu estive em cena, e das N vezes que eu sou ator, né? E como espectador, uma das coisas que mais me incomoda é ver um ator desconfortável em cena, fazendo uma coisa, um movimento onde não é próprio dele, onde ele não se apropriou do movimento, ou por incapacidade, porque a desistir também, ele pode ser incapaz, ele pode não chegar se naquilo. Ele é incapaz, ou por diretor o diretor deixou chegar em cena, não pode. Não pode, cara. É esse pensamento, cara. Isso é uma coisa assim que eu bato sempre. Eu sempre falo, o Antônio me viu falando muito isso. Eu nunca discuto com os diretores porque eu tenho um jeito de querer ser mais suave. Mas eu vou tentando, na suavidade, sempre deixar muito claro quando eu vejo alguma coisa que a gente vê esse desconforto. Porque tem... E agora eu vou falar uma coisa para vocês, atores, também. Vale a pena, às vezes, acreditar que você vai transformar esse desconforto numa coisa interessante. Porque, senão, a gente também não consegue passar de um certo lugar. Porque tem coisas que a gente vai conquistando que, assim, porque se a gente parar... Porque tem coisas que nem a gente sabe que a gente deu conta. Tem coisas que o diretor já viu que você já fez e que você não está voltando a fazer, que ele vai fazer você fazer até você conseguir chegar naquele lugar que ele já viu você fazendo. E que talvez você não esteja vendo isso. Assim, o bom diretor, ele te ajuda a chegar. Ele dá a mão para você e vamos lá. Como é que a gente consegue fazer isso? Tem diretores que te Ou pode surgir uma terceira coisa aí também, né? Pode surgir uma terceira coisa que não pode ter sido pensado nem pelo diretor nem pelo ator. Não, é que normalmente entra nesse jogo a direção de movimento, ou seja, quem for, alguém que esteja trabalhando com o corpo, que pode estar ajudando fora do horário de ensaio, numa conversa, ou num tipo de exercício, sei lá, o que vai fazer para ajudar ele conquistar esse lugar. Porque senão tem um lugar de desconforto, o principal, porque eu acho, você pode tentar até os 45 segundos do tempo, vai entrar em cena e falar assim, tira essa mão daí, não precisa colocar mais não, bota onde quiser. Você pode tentar aquela mão até os, sabe? Porque senão o até o ator bagaço, fica não deu, não deu. Não, e fica numa zona de conforto que vai para o lugar da nuvem que não se mexe. Sim, olha sabe? Só. O Gonzalez, na entrevista lá com o Guilherme Weber, ele falou uma coisa que eu lembrei agora, isso, em cima disso que você está falando, que é essa coisa assim, da suscetibilidade do ator. Né? Que o ator, às vezes, né, o diretor fala uma coisa e o ator ele vai para um lugar de fragilidade, porque, na verdade, nós estamos com uma exibição assim, 360 graus de exibição, e isso é uma coisa, às vezes, até por mais experiente que possamos ser,
Isso às vezes dá a gente escuta uma orientação ou uma cobrança, né? Que às vezes a gente. Foi mais ou menos isso que você falou, né, Gonza? Que dá um. Cara, que o ator Dói. fica angustiado, fica. Cara, não estou A fazendo, não estou dificuldade, é a conseguindo. sensibilidade que a gente tem, que a gente, sabe, fica querendo elogio, A gente é muito frágilzinho nisso. A gente volta a ser criança e querendo que papai e mamãe gostem do que a gente fez. Olha o desenho Querendo que eu ouvir fiz. elogio. Mas uma coisa que é muito legal, que eu tenho visto, eu acabei de, né? Não foi a última coisa não, mas no meio do ano passado eu estava ali com a Vera Holtz e Marcos Caruso, a galerinha assim mais experiente impossível. Porra. E é muito legal porque assim o diretor, o Guilherme Leme que dirigiu, ele sabia com quem ele estava trabalhando. Mas mesmo assim, mesmo atores desse naipe, eles têm as suas fragilidades, como vocês estão falando, e a gente sabia que tinha momentos que ainda não tinha chegado lá. Dá até para contar particularidades desse processo que foi lindo, cara, assim, porque assim é uma peça. Como é que eu. Gente, eu estou ficando velho demais. Cara. O nome do espetáculo, meu Deus do céu. Eu te entendo Cara, em Portugal, perfeitamente, cara. aquele que eles ficaram em Portugal 3 meses em Portugal. Exatamente. Né? Nossa, eles foram ovacionados. Intimidade Indecente. Isso. Desculpa. A Intimidade Indecente. Eles já tinham feito esse espetáculo há 15 anos atrás. O Caruso é gênio. Aí o Caruso chegou pronto no negócio. E a primeira vez que eu vi os dois lendo assim na mesa, a gente foi sair para jantar, vamos ler. Eles leram. Eu falei assim, gente, não tem que fazer nada. Você sentava numa mesa e lia. Eu chorei no primeiro dia. No primeiro dia eu já chorei. Eu falei assim, gente, eu odeio trabalho de mesa. Eu não sou ator, posso odiar. Posso falar isso. Porque eu acho que, na verdade, sabe, psicologiza muito. Eu acho que, sabe, a ação teatral é tão gostosa, se tiver tempo, mais tempo, às vezes mesa para ganhar tempo no psicologismo que aconteceria no ensaio. Mas tudo bem, que a gente teve lá, né, Antônio? Cara, o Guilherme Weber, a maneira como ele ajuda a construir o personagem, as referências dos filmes, é impressionante, assim. É um trabalho de mesa que ele faz fora da mesa que eu falei assim, gente, meu Deus do céu, que diretor, para potencializar o ator nas coisas. Exatamente. Mas, né, é impressionante. Junto, né? Aí Trabalhar junto, dá força. Não, ele vai junto, é impressionante. O Marcos Caruso chegou bastante pronto. E pronto, né? Pronto, bom demais. E a Vera, o jeito dela, ela vai construindo, ela começou do zero. Ela já tinha feito, mas como deu uma mudada geral, saiu o cenário todo, virou um sofá só, ela decidiu começar do zero dela, de novo. E ela veio vindo, e o Caruso pronto, e a Vera não sabia o texto, a Vera não sabia para onde ir. E é um não sabia que é quase um saber novo, porque ela se dava a chance de ir para outro lugar. No meio do caminho, é louco, porque assim, chegou uma hora que o Caruso ele viu o caminho que a Vera estava fazendo. E aí ele viu que estava chegando perto e ele estava fazendo assustadoramente bem, mas a mesma coisa. Cara, essa galera é tão genial e nessa hora eu vejo que é o lugar do diretor que é genial, dos atores são geniais e de que maneira a coisa se constrói. O Caruso abandonou tudo, fez tum, e começou tudo de novo. E começou outra coisa. E generosidade. Ele teve generosidade, curiosidade, a fragilidade, mas o principal, que eu acho que é uma coisa que é difícil na hora que vocês estão ensaiando, vocês estão expostos e frágeis, é não levar as indicações ou as conversas para uma coisa pessoal sua. Quem não está fazendo aquilo é aquele personagem. O Antônio está fazendo o trabalho dele. A personagem que o Antônio está fazendo é que não está fazendo ainda o que talvez o diretor queira. É muito difícil separar isso, Tony. Eu sei. É muito difícil. Porque, assim, imagina, eu fui bailarino até os 53 anos. Assim, sabe, você está fazendo de tudo. Eu achei que você tinha 45, cara.
Não, tenho saudade quando tinha 45, eu juro que eu não Bons estava aqui tempos, conversando com vocês. 45, nossa senhora, maravilha! Puta que pariu. Pensa que eu vou pedir presentes para o meu bisneto para você no shopping esse ano, tá? Pensa que eu me esqueci do Papai Noel? Não. Mas... É que não pode dar mole pé desse cara, não, bicho. Não. Mas aí, cara, assim, é uma coisa muito bonita, assim, porque o principal é o jogo, e isso é a minha função. Cada vez mais eu tento com que meu trabalho fique o mais invisível possível. Assim, um elogio que eu recebi do Claudinho, que fez agora o Canto de Macabeia, porque imagina, eu passei 2 meses e meio com ele quase todos os dias trabalhando, dando aula, aquecendo, mexendo, fazendo coreografia, fazendo tudo. Aí o cara perguntou assim para o Claudinho, mas o trabalho, a direção de... Ele ficou assim, não, o Tony falou para virar o pé assim para dentro, que... Aí que ele começou a se tocar que o que eu falei para ele mesmo foi quase nada. Que, na verdade, o que eu fui fazendo foi soltar ele e tirando, tipo assim, olha, isso aqui, se você fizer assim, você vai parecer isso. Se você abrir o pé, você vai parecer gente de cidade grande. Se você se fechar, você vai parecer mais gente de cidade pequena, porque ele faz alguns personagens. E eu não falei o que ele tinha que fazer. Ele, na hora que ele ia fazendo, ele escolhendo para onde ele ia, quais indicações que eu dava. E aí eu posso desaparecer, assim, que é um lugar que é muito legal quando também nós, diretores de movimento, coreógrafos aqui, a gente também pode abrir, quando eu falo da personalidade de vocês, eu não quero que o trabalho, o Neuzinho olha e fala assim, esse trabalho é do Tony. Eu adoro quando o Neuzinho não sabe. E é chato, porque cada vez o Neuzinho fala mais assim, nossa, Tony, o trabalho tem a tua cara. Eu falo assim, cara. Porque aí começa a ter maneirismos meus. Porque aí não, aí você vê que, na verdade, eu estou passando do espetáculo. O espetáculo ele tem que ter uma vida própria. Ele não pode ser o espetáculo do Tony. É o espetáculo do espetáculo. Claro. O Tony, a Daniela Thomas passou por ali, o Guilherme Weber passou por ali, o Breno passou por ali. É uma outra coisa acima de todos nós. Exato. O Tony, você está falando essa coisa, me veio uma reflexão também à cabeça aqui, essa coisa que você fala do pé, você fez do Claudinho, né? De abre o pé, fecha o pé. Quando você faz uma transformação dessa, por menor que seja, essa transformação também, ela se irradia como um todo, não só para o pé, não só para o corpo inteiro, obviamente, mas me veio uma coisa, isso mexe na voz. Isso mexe no ritmo da fala. Isso mexe, né, cara? É uma construção que, apesar de você não estar construindo naquele momento, no momento que você pede isso, você não está construindo uma composição vocal, mas aquilo já te surge, não sei, eu me coloquei no lugar do ator agora, né? Mas, cara, isso já mexeria na minha forma de falar. Exatamente. O Tony, na peça do casamento, eu tinha o costume de parar com os 2 pés assim, 10 para as 2. E ele falava assim, não, muda a coisa. Se você parar com os pés paralelos, é uma outra figura que está ali. Outro estado, né? Outro estado. Porque a rotação externa é a nossa rotação natural. É como a gente para descansar. A gente exatamente, passava uma coisa relaxada. De descanso. Na hora que você bota o pé paralelo, tudo pode acontecer. E muda a forma de falar. Meu Deus do céu, isso é transformador. Aí quando ele falava assim, deixa os pés paralelos, eu achava que era simplamente, tá bom, vou mexer o pé, tal, não sei o quê. Uma coisa puramente estética, você muda né? de lugar, você muda de lugar, caralho. Você fala assim, opa, tô no outro planeta. Mas é isso mesmo, era uma coisa muito à vontade, descansar. Colocou paralelo aqui, você está em outro lugar. Muito legal. Dentro dessas formações que eu fiz, o GDS tem os aspectos psicocomportamentais da estrutura física do ser humano. São 6. Mas aqui rapidinho para vocês que dá para fazer. Aqui. A gente pode estar assim, ó, imagina, vocês já estão me botando muito tempo parados, tá? Se eu estou assim aberto, eu estou com a minha musculatura posterolateral conversando.
que é o lugar do extrovertido. Aqui eu vou conversar com o mundo, eu vou ver o mundo muito mais. Ao mesmo tempo, se eu venho para um lugar tímido, se eu me fecho, se eu cruzo o joelho assim na frente, eu vou para um lugar mais tímido. A musculatura anterolateral me fecha. Então, se eu rodo o ombro para frente, e quando eu falo de... Isso daqui eu estou dando só as estruturas relacionais. Porque tem aquele que está na briga, que é o PM, que a musculatura lá de trás está fazendo. Tem aquele que é mais doce, que é o AM, que é a musculatura anteromediana. Então, às vezes, o que eu faço muito nas preparações é, por exemplo, se eu sei que a pessoa está precisando de que a personagem seja mais, se feche mais, eu trabalho muita flexão de braço, muita coisa que vai reduzir esse lugar aqui, que a pessoa vai automaticamente se fechar. E a pessoa nem sabe, eu não preciso que a pessoa saiba disso. Porque senão a pessoa vai começar a elaborar e vai ficar no plano das... Sabe? Aí, não. Eu posso ajudar por um outro caminho para deixar esse HD ou essa coisa mais livre para ele poder fluir nas sensações. Sabe? Que não precise pensar, eu tenho que me fechar. Não precisa. Pode deixar que eu vou fazer de uma maneira, soltar as costas, fazendo força no peitoral, e vai te fechar naturalmente. Essas coisas, isso vem do GDS, são 6 estruturas. Esses ajustezinhos que são invisíveis é que cada vez eu gosto mais. Assim, de estar trabalhando, de estar ajudando ali na... E é um jogo mesmo, assim, vai um pouquinho mais, perde um pouquinho. E tem dias, se a gente trabalha com vocês, a gente vai vendo que tem dias que não vai render. E tem que saber que esse dia você Nós tem que dar um somos aquecimento. humanos, né, cara? A gente não é igual Total. todo dia, não está igual todo dia. Essa Graças a percepção é Deus. muito importante, né, Tony? Porra, Cara, velho, ô, muito Tony, obrigado. muito Show de obrigado, bola. ô, Gonzalo. Só antes assim só assim um recadinho assim geral, né? Quer dizer, para nossa galera aí que assiste a gente, principalmente para a galera que está se interessando pelos aspectos do teatro que a gente fala tanto, né? Esse programa de hoje, assim, ele é muito revelador no sentido de que a gente tem a noção de que o teatro, a interpretação, o fazer o teatro, né, é uma coisa assim tão holística, porque, por exemplo, não é só o texto, não é só o personagem, não é só a direção, não é só o cenário, é um somatório disso tudo. E esses aspectos que o Tony trouxe hoje para a gente também, eles significam, faz a gente compreender que tem uma ciência muito profunda, né? Talvez uma ciência, quando a gente fala em ciência, pensa logo na coisa cartesiana, coisa e tal, né? Mas é uma ciência. Esse teu trabalho, Tony, ele tem uma... Eu vou falar de novo essa palavra, né? Que hoje o programa tem essa expertise, né? Ele tem uma expertise, eu adoro isso. Ele tem uma expertise que transforma a gente, entendeu? Então, por exemplo, não adianta você fazer um espetáculo, você querer ser ator, você querer ser um profissional de teatro, se você não tiver predisposto à transformação, a uma autotransformação, né? A essa metamorfose ambulante homenageando o Raul, que faz aniversário agora dia 28. Se você não está predisposto a isso, entendeu? Você vai ter uma dificuldade de entender esse teu trabalho, Tony, que é maravilhoso, que é incrível. Eu achei que o programa de hoje foi absolutamente sensacional. Muito Queria te bom, agradecer muito também, bom. fazer as palavras Eu que aqui do gostei. Gonzales, cara. Muito, muito obrigado. O Minhoca na Cabeça ficou no meio do programa, é isso, Gonzales? Eu acho que pode ser. O Tony vai lembrar de uma outra que ele falou, mas aqui eu anotei aqui o movimento é que esculpe o corpo. Minhoca na Cabeça. Minhoca na cabeça. Tony, fala aí, dá uma despedida pra gente aí, pra gente terminar, e você, microfone aberto para você falar o que tu quiser aí. Isso. Não, só vocês não desistirem desses projetos de juntar coisas, juntar ideias, juntar as pessoas, juntar corações. Eu acho que teatro físico tem isso, mas se agora, nesse momento, está sendo dessa maneira, a essência pode continuar sendo essa. Mas a gente está se juntando, conversando sobre, e a gente continua tendo corpo, e é um corpo que está afastado fisicamente, concretamente, mas se a gente Mas ele é vivo, né? Ele continua vivo. É vivo, e se pensar de maneira fractual, a gente imagina. Acordo todo dia de manhã com o Antônio me dando bom dia, Tony. Ele vem com aquela voz de trovão dele, imagina.
Eu sei que para muita gente vai achar que, né, vindo isso de um cara do corpo, é que o Antônio dormiu do meu lado, né? A gente dormiu junto, né? O cara de corpo vai vir, um bailarino gay já está aqui. Já vamos estereotipar aqui. O Antônio já falou que eu troquei o correr com os homens, né? Mas é muito bom conversar, cara, é muito bom estar junto. Muito legal, eu acho que a muito essência, bom. se tudo que você estava falando, Antônio, a sensação que eu tenho é que assim, o teatro é muito próximo da vida. Quando ele deixa de ser próximo da vida, e a vida é isso tudo junto. A vida é esse cenário que a gente tem na nossa, né, essa luz, que é isso tudo junto que faz a nossa vida e que faz o teatro. Né? Então, assim, é só a gente juntar isso cada vez mais, né? Não deixar afastar como resistência as calcinhas que cheiraremos. Tony, um beijo para você, cara. Show de bola. Rodrigues, um beijo. Muito obrigado, cara. Beijo, Antônio. Muito obrigado. Esse foi o Obscênicos de hoje, o Obscênicos da quarentena. Fica ligado que vem mais, cara. Tá espetacular essa parada.